Olá, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à oficina dinâmica de captação de recursos e elaboração de projetos. Essa oficina, ela recebe o incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, também do Estado do Rio de Janeiro, por meio do edital Cultura Presente nas Redes. Eu sou Silvia Machado, sou produtora cultural e eu vou estar com vocês hoje e amanhã para a gente conversar, apresentar conteúdo sobre captação de recursos e elaboração de projetos culturais, tá? Quem está ao vivo aqui comigo, boa noite. Quem vai assistir essa aula, né, esse primeiro encontro em outra oportunidade, também boa noite, bom dia, boa tarde. Essa aula vai ficar gravada. Muita gente já me perguntou sobre isso. Já recebi até ligação hoje perguntando: Silvia, seu conteúdo vai ficar gravado? Vai ficar gravado, então vocês poderão assistir. Então se preparem que hoje a gente tem programado, né, um conteúdo muito rico, muito interessante. São 2 dias de oficina, porém, a gente vai passar um panorama geral do funcionamento da captação de recursos e dos tipos de fomento e incentivo à cultura disponíveis no nosso país. E também, no segundo dia, a gente vai trabalhar um pouco sobre elaboração de projetos, né? Projetos culturais. Então, quem está no ao vivo, já coloca aqui, por favor, o seu nome, de onde você está assistindo, para que eu possa também acompanhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode também perguntar aqui no chat. Você que está ao vivo, quem está assistindo no gravado, pode colocar comentários que eu respondo depois, tá certo? Então, vamos começar. Eu vou já projetar aqui o nosso conteúdo da aula de hoje, para a gente já começar. Antes, é importante dizer, essa oficina, ela já faz parte de um conteúdo, de um projeto maior que eu desenvolvo, a gente já desenvolveu em vários estados, no Mato Grosso, em Rondônia, também para elaboração de projetos e captação de recursos. Normalmente, a gente executa esse curso com 10 aulas, com muito mais encontros, aulas com duração de 2 horas cada aula, né? Para esse projeto, como é um edital muito pequenininho, um projeto de uma pessoa, né? No caso, eu. Então, eu desenvolvi um conteúdo mais enxuto, mais panorâmico, para que vocês possam ter uma noção geral sobre captação de recursos e elaboração de projetos, tá? O público-alvo dessa oficina é o público iniciante na área da captação e elaboração de projetos. Também para produtores que queiram, né, se aperfeiçoar, conhecer um pouco mais, entender um pouco mais a dinâmica e das possibilidades de captação de recursos. Então, fica comigo até o final, que eu garanto que vocês não vão se arrepender, tá? Já estou vendo já aqui alguns dos meus alunos de outros projetos. Sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá, gente, vamos começar. Hoje é o nosso primeiro encontro, dia 21, né? Às 19 horas, amanhã no mesmo horário, eu vou estar com vocês aqui também. E como é que vai ser a dinâmica da nossa oficina? Bem, hoje eu vou apresentar para vocês o panorama dos mecanismos de fomento a projetos culturais, tipos de fomento, captação de recursos e elaboração de projetos como profissão, tá? Vou apresentar cada tipo de fomento, a gente vai desenvolver um pouco mais,
E lá no final, na última parte, a gente vai conversar sobre ganhos na área da captação de recursos, como você pode atuar elaborando projetos para instituições e outros produtores, artistas e tudo mais. Amanhã, a gente vai abordar sobre técnica de escrita objetiva de projetos culturais, tá? A escrita de projetos, a aprovação de projetos, ela tem uma técnica, ela precisa ser objetiva, ela precisa ser concisa, e a gente vai trabalhar um pouco sobre isso amanhã. Critérios de seleção de projetos, né? Que é algo muito importante, que é o caminho das pedras que eu posso dizer para vocês para aprovação de projetos. E a gente vai conversar mais profundamente sobre isso amanhã. O passo a passo do preenchimento do projeto, ou seja, a proposta, né? Apresentação, objetivo, justificativa, objetivo geral, objetivo específico, preenchimento de planilhas, cronograma, orçamento. E essa vai ser a nossa dinâmica de amanhã. Tomara que dê tempo. Porque normalmente a gente dá esse conteúdo em mais aulas. Mas a gente vai fazer o possível aqui para passar um conteúdo muito rico e que ajude vocês nessa oficina desse formato de 2 dias, tá? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Machado, eu sou produtora cultural, bacharel em produção cultural pelo IFRJ, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Eu também sou mestranda em Cultura e Territorialidades pela UF. Possuo mais de 12 anos de carreira na área da cultura, acumulando experiências, prêmios, realização no campo da capacitação de produtores culturais e gestores municipais de cultura. Também possuo atuação em elaboração de projetos, captação de recursos, gestão de projetos culturais, realização de mapeamento cultural, análise de indicadores culturais e também sou fundadora da SM Idealize Produções, tá? Eu também atuei como diretora de cultura no município de Juína, estou vendo gente de Juína aqui no chat, fui diretora de cultura. Agora eu atuo como uma das consultoras do projeto de capacitação, gestão pública da cultura com gestores do estado do Mato Grosso. E também desenvolvo oficinas e cursos voltados à captação de recursos, escrevo projetos para instituições. Então, essa é um pouco da minha carreira na área da cultura. Então, vamos começar o conteúdo da aula de hoje, que como tá bem o tempo enxuto, né? 2 dias, então vamos otimizar bastante aqui e objetivar a nossa conversa de hoje. Então, vamos lá. Panorama dos mecanismos de fomento a projetos culturais. Antes disso, vocês estão me ouvindo perfeitamente? Eu tenho um retorno aqui só do vídeo, do áudio eu não tenho. Então, vocês falam aí se está tudo certinho, se vocês estão me ouvindo, para que a gente possa continuar aqui com mais tranquilidade, sem essa dúvida. Então, vamos lá. Sim, todo mundo respondeu. Obrigada. Então, vamos começar aqui a nossa dança de hoje. Então, vamos lá. Panorama dos mecanismos de fomento a projetos culturais. Então, vamos começar. Os mecanismos de captação de recursos que existem hoje no nosso país. Se tiver faltando algum aqui, me avisa, coloca no chat, que eu adoro quando vocês fazem isso. Mas esse daqui é o panorama que tem hoje no Brasil. Eu não coloquei aqui os editais internacionais, porque edital internacional é uma outra dinâmica. Eu já aprovei projeto em edital internacional, mas isso requer uma aula mais aprofundada. Então, vamos lá. A gente tem leis de incentivo à cultura,
que é o chamado de fomento indireto, que a gente vai ver com mais profundidade ao longo da aula de hoje. Editais de fomento à cultura, que é o fomento direto. Fundos públicos e órgãos do judiciário. Convênios firmados com órgãos públicos. Emendas parlamentares. Financiamento coletivo, ou seja, as vaquinhas virtuais ou crowdfunding. Apoios diretos, doações a projetos e ações comunitárias. Então, esses são os principais mecanismos de fomento e captação de recursos que você pode utilizar para otimizar o seu projeto cultural. Eu vi que algumas pessoas estão comentando que o slide está embaçado. Será que é a internet, gente? Ou se é... Porque, normalmente, quando a gente assiste depois, volta a ficar normal. Deixa eu minimizar aqui. E eu vou tentar compartilhar, então, a minha tela do PowerPoint para ver se fica melhor. Então, deixa eu ver aqui. 2 minutinhos. 2 minutinhos não, gente. 1 minuto. Compartilhar tela. Vou compartilhar aqui a guia do... A gente fica sem animação, mas não tem problema. Pelo menos a gente tem aqui perfeitamente para todo mundo assistir do jeito que tem que assistir durante a aula, né? A gente tem que priorizar a qualidade. Então, vamos lá. Vou colocar aqui de novo. Eu vi aqui no meu retorno também estava embaçado. Então, deixa eu compartilhar aqui uma guia do Chrome, que é... Deixa eu ver se melhorou. Olha, aqui para mim melhorou, tá? Então, se tiver diferente disso, gente, é a internet. Aí depois vocês voltam aqui e assistam. Eu vou disponibilizar esse material, então fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Esse material vai estar no link na descrição, logo depois dessa aula aqui, eu vou disponibilizar esse material, tá? Então, voltando. Mecanismos de captação de recursos foram esses 7, né? O último, que foi quando eu interrompi para mudar a transmissão, que foi apoio direto, doações a projetos e ações comunitárias. Então, vamos lá. Vamos ver um por um desses mecanismos, tá? Leis de incentivo à cultura. Se você não consegue diferenciar um fomento direto, um fomento indireto, agora você vai saber. Então, vamos lá. Igual aquele meme. Não sabe? Agora você está sabendo. Então, vamos lá. Fomento indireto. O fomento indireto acontece por meio das leis de incentivo à cultura. Lei de incentivo à cultura é um mecanismo de fomento indireto por meio de renúncia fiscal oferecida pelo governo federal, estadual ou municipal com lei de incentivo fiscal, que possibilita a pessoas físicas e jurídicas investirem uma pequena parte do seu imposto devido diretamente em projetos culturais previamente aprovados pela Secretaria Especial da Cultura, se no caso for o governo federal, ou pela Comissão de Cultura do governo estadual ou nas regras municipais. Ou seja, ao invés de pagar a empresa ou a pessoa física, ao invés de pagar o imposto de renda ou o ICMS ao governo,
essa pessoa física, que também pode patrocinar, ou a empresa, ele opta por destinar uma pequena parte diretamente para uma ação cultural a seu critério. Vocês sabiam que projeto cultural aprovado na Lei Rouanet pode receber apoio de pessoa física? Pode receber, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, por isso que é indireto, porque não é o governo que dá, é a empresa que é o governo que abre mão da sua parcela do imposto e dá a liberdade para aquela empresa destinar aquele recurso a um patrocínio cultural, a um projeto cultural da sua escolha, tá? Então vamos lá. Fomento indireto. Reforçando, o órgão de cultura não efetua o repasse direto no momento da aprovação do projeto. Caberá à empresa incentivadora a autonomia de patrocinar ou não o projeto aprovado. Então, gente, isso daqui essa dinâmica aqui que está aparecendo é para a gente ter uma noção simplificada para a gente conversar com aquele nosso tio que fala que Lei Rouanet é para ter dinheiro do governo, é para mamar na teta do governo, para fomentar projeto cultural. Não é bem assim. O que acontece? Primeiro, o produtor cultural, ou a instituição, ou o artista, faz o quê? Escreve o seu projeto no órgão de cultura, que pode ser federal, estadual ou municipal. Esse projeto sendo aprovado, essa pessoa, esse artista, esse produtor, ele é autorizado a procurar empresas patrocinadoras, apresentar o projeto dele e ali a empresa decidir se vai patrocinar aquele projeto ou não. A empresa decidindo, aí sim, a empresa repassa o valor financeiro, né, para aquele projeto, para a conta daquele projeto. Então, não é o governo, ele analisa tecnicamente o seu projeto. E depois disso, você ainda tem que prestar contas. Prestar conta de tudo que você executou, de todos os valores que você pagou, você tem que apresentar o extrato da conta que você recebeu o recurso do patrocínio, tem uma série de comprovações que você precisa fazer. Então, não é simples e também não é algo que seja digno de ter um reconhecimento pejorativo dessa ação. Porque não é o governo que passa o dinheiro direto para o produtor, e mesmo que fosse. Tudo isso exige uma prestação de contas. Então, é um dinheiro digno. As pessoas estão trabalhando para executar o projeto. Então, vamos lá. Como é que a lei fomento indireto, né? O que a gente tem hoje? A gente tem a Lei de Incentivo Federal, que é a Lei Rouanet, que é a Lei 8313 de 91, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, e ela institui o Programa Nacional do Apoio à Cultura, que é o PRONAC. O site onde você pode acessar os conteúdos, as cartilhas, as normativas, é o Lei de Incentivo à Cultura.cultura.gov.br. E como é que você escreve o seu projeto na Lei Rouanet? É na plataforma Salic, que é um site exclusivo para você cadastrar tanto você como proponente, seja pessoa física ou pessoa jurídica, e você também pode cadastrar as propostas. A plataforma Salic, ela fica aberta de 1º de fevereiro até 30 de novembro de cada ano, de acordo com a última instrução normativa publicada esse ano, que foi a instrução normativa do ex-secretário Mário Frias, que mudou um monte de coisa na Lei Rouanet, na execução da Lei Rouanet, teto de gastos e tudo mais. Então,
é nessa plataforma onde você vai cadastrar o seu projeto, tá? É uma plataforma que ela teve algumas melhorias, né, há alguns anos atrás, mas é complexo para escrever, tem muitos campos de preenchimento, documentação que precisa ser colocada. Então, se você tiver interesse, entra, faz lá o seu cadastro e já começa a vasculhar a plataforma para você escrever, para você cadastrar um projeto lá, tá? Então, vamos lá. A Lei Rouanet, e como é que funciona a Lei Rouanet? De maneira geral, o que acontece? Eu sempre coloco esse esquema, né, de tramitação do projeto na Lei Rouanet, justamente para demonstrar que é complexo, que não é tão simples e que exige, e você está o tempo todo ali, o governo está acompanhando ali o seu projeto, analisando, tem o acompanhamento das contas bancárias e tudo mais. Então, como é que funciona? Primeiro de tudo, cadastra o proponente, ou a empresa, ou pessoa jurídica, né? Ou pessoa física, também pode cadastrar projeto. Então, primeiro você cadastra como proponente e depois você cadastra o seu projeto, tá? Na plataforma Salic. Depois disso, o seu projeto passa por uma análise de admissibilidade da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura. O que significa isso? Significa que a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura vai olhar o seu projeto e vai ver se você apresentou toda a documentação, vai ver se você preencheu os campos obrigatórios, vai verificar se a documentação está ok e tudo mais. Então, num primeiro momento, é análise de admissibilidade. Se ele é de fato um projeto cultural, se ele está enquadrado no segmento que você marcou lá, que é o segmento e tudo mais. Sendo aprovada essa primeira análise de admissibilidade, o que você vai fazer? Você vai procurar empresas de médio e grande porte que executam modalidade contábil de lucro real ou pessoa física e você vai captar pelo menos 10% do valor do seu projeto. Ou seja, se o seu projeto ele custa 500 mil, que é o teto da pessoa física, né, de projeto, então 10% de 500 mil, 50 mil. Então você vai procurar projetos, pessoas, né, que possa patrocinar pelo menos 10% do seu projeto, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Porém, no caso de pessoa física, comparado ao imposto de renda que uma empresa de lucro real paga, você vai ter um percentual muito mínimo ali, mas é um apoio que você pode contar, tá? Você captando 10% desse valor, ou seja, você tendo uma declaração de patrocínio de uma empresa que corresponde a esse valor de 10%, o seu projeto passa para uma análise técnica. Aí eles vão identificar o que você escreveu na proposta mesmo. Se está de acordo, se é um projeto bem escrito, se tem coesão, se tem coerência, se ele é democrático, se ele não infringe nenhuma das vedações, se a proposta cultural ali é relevante e tudo mais. Então, vai passar pela análise técnica. Depois da análise técnica, o projeto, sendo aprovado na análise técnica, ele é homologado e assim você recebe uma autorização de captação de recursos, ou seja, você vai
de fato, né, você já vai ter as contas ali abertas, conta captação e conta movimentação, você já vai poder receber o recurso do projeto, né, por meio dos patrocinadores que vão depositar esse recurso. E se você captar a partir de 20% do valor total do seu projeto, você vai poder pedir autorização para movimentar a conta de captação, né, e transferir esse dinheiro para a conta movimentação para que você possa executar esse projeto, já iniciar a execução do projeto, tá? Aí a empresa vai informar com o certificado de patrocínio, né? Ela vai informar que efetuou o repasse no momento lá da declaração do imposto de renda. Se ela declarou, se o apoio, né, foi a um projeto enquadrado no artigo 18, ela vai ter 100% do valor abatido, né, no imposto. E se for enquadrado no artigo 26, se for uma empresa, ela vai ter a partir de 40% de devolução desse recurso, tá? Se for pessoa física, tem até 60%, 80% do valor investido no projeto. Aí, esse valor investido, ele vai ser abatido do imposto de renda, né? Ou vai ser adicionado ali a restituição na contribuição do ano seguinte, tá? É assim a dinâmica, claro que eu apresentei aqui de uma maneira mais simplificada, mas é para que vocês possam entender como funciona o passo a passo da captação da lei de incentivo federal, que é a lei Rouanet, tá? Então, onde vocês encontram a regulamentação? Eu coloquei aqui alguns sites, né, alguns links de acesso à Lei 8313, que é a Lei Rouanet, o decreto que regulamenta, né, a lei, e também a instrução normativa, a última instrução normativa, que trata sobre procedimento para apresentação de proposta, recebimento, homologação, execução e tudo mais, que é a Bíblia de execução dos projetos cadastrados e aprovados na Lei Rouanet, tá? Então, esses são os links que eu vou deixar disponível. Mas o que é importante eu apresentar para vocês um dado importante, né? O que acontece? De 2006 a 2017, o governo federal destinou mais de 13 bilhões ao segmento cultural por meio da renúncia fiscal oriunda da Lei Rouanet. 115 mil empresas estão aptas para patrocinar projetos. Esse dado é um dado até 2017. Né? A gente não sabe com essas dinâmicas de pandemia, empresas que fecharam ou mudaram a sua modalidade contábil e tudo mais, mas a gente tem uma média, né, um panorama de 115 mil empresas aptas a patrocinar projetos aprovados em Lei Rouanet. Acontece que dessas 115 mil, somente 15 mil empresas patrocinam projetos culturais. Gente, é muito pouco. O que isso significa? Por que a gente tem esse panorama? Por diversos fatores. Primeiro, porque a Lei Rouanet ela não está presente na dinâmica cotidiana dos produtores culturais, em sua maioria. Não são todos que sabem cadastrar um projeto, não são todos que tiveram alguma capacitação ou formação específica para cadastrar um projeto, para acompanhar esse projeto na Lei Rouanet. Outro dado, além disso, existe um preconceito com relação à Lei Rouanet. Então, muitas empresas, muitos empresários preferem não apoiar por meio da Lei Rouanet, para não ter a sua imagem vinculada a algum artista específico ou algum recurso do governo, coisas nesse sentido. Porém,
A Lei Rouanet, a lei de incentivo, ela representa uma vantagem para ambas as partes. Tanto para a gente, que é produtor cultural e quer executar um projeto, quanto para a empresa, que vai receber uma contrapartida de marketing, porque a empresa não patrocina à toa, só porque ela é boazinha. Ela patrocina porque ela acredita na cultura, mas também porque ela quer a contrapartida de marketing, tá? No curso que a gente desenvolve, que é um curso maior, a gente tem uma aula que fala sobre marketing cultural, contrapartida, e fala também sobre mecenato e sobre as vantagens que as empresas têm. Você já imaginou você ser uma empresa que tem a modalidade de lucro real, você patrocina um projeto cultural, sua logomarca vai estar estampada em todas as ações do projeto e você ainda vai receber 100% de isenção no seu imposto ou a restituição do valor. Então, assim, é muita vantagem para quem patrocina um projeto na Lei Rouanet. Porém, a gente, como produtor cultural, conhecedor da dinâmica, do funcionamento da lei, a gente tem também uma atribuição de não deixar perpetuar certos preconceitos, porque é isso que atrapalha a nossa vida. Um projeto cultural aprovado na Lei Rouanet, ele vai gerar emprego, ele vai movimentar a economia, ele vai democratizar o acesso à cultura, porque as ações podem acontecer de forma gratuita e, se for com venda de ingresso, precisa de algumas ações ali de democratização do acesso. Então, ações, um percentual gratuito e tudo mais. Então, assim, a cultura, gente, movimenta muito dinheiro de uma cidade, de um município, gera emprego. E hoje em dia, a gente sabe que o marketing cultural, ou seja, quando você associa a sua empresa, o nome da sua empresa, a uma ação cultural, é o marketing mais eficiente que tem. Por quê? A televisão, por exemplo, que a maioria das empresas pagam uma fortuna, atinge ali um certo público que já tem uma certa idade, porque quando a gente está assistindo um filme, uma novela, algum programa que é raro na nossa faixa etária, né, mais jovem, e quem tem ali 30 anos, na casa dos 30 ainda, é muito difícil assistir televisão. Quando dá comercial, o que a gente faz? Qual a primeira coisa que a gente faz? Pega o celular. Ou então faz o quê? Vai conversar, vai levantar, vai beber uma água, vai não sei o quê. Na maioria das vezes é pegar o celular. Então, esse marketing da TV é caro e não é mais tão eficiente para um certo público-alvo. Porém, a cultura é um marketing muito eficiente. Por quê? Você está num show, você está lá esperando seu artista, super feliz de estar lá, animado, tá com seus amigos ou tá acompanhado e aparece um vídeo institucional de uma empresa que está patrocinando aquele projeto, aquele show. O que você vai fazer? Você vai assistir. Você está lá, está feliz, você vai assistir e você lembra. Pode fazer essa análise. Um show que você assistiu transmitido ou você foi a um festival, você consegue lembrar as empresas que estavam lá patrocinando com um stand, ou que passou um vídeo no telão, ou que distribuiu alguma coisa. Então, assim, por exemplo, Rock Rio, que patrocinou, o patrocinador foi o Itaú. O Itaú disponibilizou brinde para tudo que era lugar, em tudo que era show. Você via lá o povo balançando lá o negócio do Itaú. Então, assim, é um marketing muito eficiente. Então, a gente, como produtor cultural, a gente tem que fazer um acordo da gente sempre, toda vez que a gente vê algum artista que tem desconhecimento da Lei Rouanet, alguém que não é da área da cultura, a gente precisa, sim,
desconstruir esse preconceito de que se trata de um dinheiro corrupto, de um dinheiro sujo, de um dinheiro que não é legal, no sentido do aspecto da legalidade, tá? Tem prestação de contas, tem todo um trâmite que precisa fazer para você ter acesso, e não é o governo que fornece esse recurso, é a empresa. Então, está na mão do mercado definir se vai patrocinar o seu projeto ou não. E é por isso que muitas das vezes os artistas mais famosos, os influenciadores, as atrizes que estão na novela conseguem mais facilmente esse recurso para as suas peças. Por quê? Porque elas estão mais em evidência. Chega um projeto numa empresa de um grupo de teatro que não é tão famoso e de um espetáculo que tem no seu elenco uma artista famosa, aquela empresa normalmente ela vai optar por privilegiar aquele projeto que tem um elenco mais famoso, porque ela vai ter mais visibilidade, vai ter mídia espontânea, vai ter mais engajamento nas redes sociais e tudo mais. Mas a Lei Rouanet, ela não é só isso. Como a gente viu, são 115 mil empresas que estão aptas hoje a patrocinar projetos culturais, tá? Então, vamos continuar. Além da Lei Rouanet, a gente também tem, aqui no Rio de Janeiro, a Lei de Incentivo Estadual, que é a lei do governo federal, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que você pode acessar no site cultura.rj.gov.br, que é a lei do ICMS, né, de apoio a projetos culturais. E é a mesma dinâmica. Você cadastra o projeto e é uma empresa patrocinadora que define se ela realmente vai patrocinar o seu projeto ou não. Continua na mão do mercado. Lei de incentivo, gente, é fomento indireto. O governo, ele só vai analisar o seu projeto se está apto tecnicamente como um projeto cultural, vai analisar o currículo dos que estão envolvidos. Então, esse é o papel do governo. E no momento da prestação de contas, você também vai prestar contas para o governo. Mas quem fornece o recurso para execução é o patrocinador. Então, no site do governo do estado, tem as informações da inscrição da proposta, né, e dos proponentes. Ele fica aberto de 1º de março a 30 de novembro, todo ano. Então, se você quiser hoje cadastrar um projeto lá na lei de incentivo, você consegue cadastrar, tá? E o que precisa, né? Os anexos obrigatórios: planilha orçamentária, cronograma de atividade, plano de distribuição, plano de divulgação. Se você já tiver uma declaração de intenção de patrocínio ou uma declaração de patrocínio, o seu projeto tramita mais rápido. Por quê? Porque você já tem uma confirmação de que você tem um patrocinador, tá? E mais uns outros anexos complementares que depende do seu projeto. Por exemplo, seu projeto ele envolve oficina ou alguma ação de formação, aí você preenche o plano metodológico, tá? Os outros anexos conforme a tramitação, por exemplo, readequação orçamentária, se você já conseguiu um patrocínio, já está executando o projeto e tudo mais. E a lei de incentivo do Estado tem um prazo para a tramitação dos projetos, né, para análise. Então, análise documental são 15 dias úteis, parecer técnico, 30 dias úteis, deliberação da CAP, 45 dias úteis, publicação no Diário Oficial, são 10 dias úteis, e recurso também 10 dias úteis. Então, se você tem uma proposta cultural e que vai cadastrar na Lei de Incentivo do Estado do Rio de Janeiro, é importante que o seu projeto tenha aí, no mínimo, aí, um prazo de 80, 90 dias
para iniciar a execução do projeto, tá? Então, vamos lá. E no site da Lei de Incentivo do Estado, eles também têm uma lista dos patrocinadores cadastrados, né? Já com os contatos e e-mail, para que você possa enviar o seu projeto para patrocinar, né? Então, tem essa lista. Aqui aparecem poucas empresas, mas tem muito mais empresa que executa, né, o ICMS, pode patrocinar projetos. Então, caso você esteja dialogando com alguma empresa que tem esse imposto, né, que executa esse imposto do ICMS, e ela tem documentação e está apta para aprovar projetos, você pode cadastrar a empresa, ou o representante da empresa pode se cadastrar na plataforma e patrocinar o seu projeto, tá? Essas empresas aqui foram as empresas que autorizaram divulgar, né, a sua empresa como patrocinadora cadastrada, tá? Então, o site do governo do estado do Rio de Janeiro é mais organizado com relação a isso. Eu já vi aqui no chat vocês perguntando sobre empresa apta para patrocinar a Lei Rouanet. A gente não tem essa lista. Tem alguns cursos pagos que disponibilizam uma lista, né? Uma formação que eu fiz, eu também já recebi uma lista de empresas. Mas o que você tem que ter em mente? Se a empresa executa a modalidade contábil lucro real, ela pode patrocinar projetos na Lei Rouanet. Então, se uma empresa que você tem mais proximidade, tem mais diálogo, executa no lucro real, você pode sim, essa empresa pode sim patrocinar o seu projeto, tá? Continuando. Então, encerramos a primeira parte, a modalidade fomento 1, que é fomento indireto, que são as leis de incentivo. Agora vamos para o item 2, que é editais de fomento à cultura, que é o fomento direto, que é o patrocínio direto. Então vamos lá. Patrocínio direto significa que o proponente recebe o recurso estipulado no edital após a publicação da análise, aprovação e classificação do projeto participante no edital. Então, vamos lá. As instituições públicas de cultura e socioculturais são as principais executoras desse tipo de fomento. Então, diferente do fomento indireto que a gente viu, que tem, aqui entre o projeto e o dinheiro, uma mediação, que é a empresa, né, que patrocina e repassa o recurso financeiro, no fomento indireto, não. Você aprovou o seu projeto no edital de cultura, pronto. Se você for selecionado, você vai receber na conta do projeto o recurso correspondente à execução desse projeto, tá? Então, por isso que é chamado de fomento indireto, aprovou o projeto, recebe o recurso, tá? Então, vamos lá. Qual que é o panorama do apoio, do fomento direto que a gente tem? A plataforma Prosas divulgou uma pesquisa no ano de 2019 sobre o panorama do fomento direto no Brasil. E, por meio dessa pesquisa, foi apresentado, né, que o governo federal ele é o que mais patrocina no fomento direto projetos, mais lança editais de cultura, né? Então a gente tem o governo, que é o que mais executa o fomento direto, os órgãos internacionais, que tem vários editais internacionais que patrocinam diretamente projetos, na maioria das vezes projetos sociais, projetos socioculturais, projetos ambientais. Tem também empresas, incluído a economia mista, né?
institutos, fundações não empresariais. Depois vem os parlamentares, né, as emendas parlamentares, institutos, fundações empresariais e OS6. Gente, como eu estou lendo tudo que está no slide, é possível vocês acompanharem. A internet, por algum motivo, né, embaça um pouco a transmissão, né, do slide, mas, como eu já falei, esse conteúdo vai ficar disponível e vocês vão poder clicar e ler tudinho, ter acesso a esse material que eu vou disponibilizar, tá? Então, para o fomento direto, o governo é o que mais patrocina projetos, incentiva e fomenta projetos. Em seguida, que a gente teve algo inédito no nosso país, que foi a Lei Aldir Blanc, que foi onde aconteceu o maior repasse financeiro a projetos e ações culturais da história do nosso país, que foi a Lei Aldir Blanc. Então, se essa live está acontecendo aqui, vocês estão tendo acesso a esse conteúdo, que num curso pago custa acima de R$ 1.000, porque eu já paguei isso para fazer cursos, né? Então, vocês vão ter, por meio da Lei Aldir Blanc, muitos, inclusive dos alunos que estão aqui, tiveram acesso a um conteúdo, a um curso riquíssimo, por meio do fomento da Lei Aldir Blanc. Tá? Então, foi um valor de 3 bilhões, muitos municípios executaram, infelizmente outros não, mas nunca aconteceu um repasse de fomento direto no nosso país, como foi a Lei Aldir Blanc, e por isso que a gente precisa se engajar para que seja aprovada a Lei Paulo Gustavo, para que seja caído todos os vetos e tudo mais. Então, a gente precisa estar bem engajado com relação a isso, para que esse fomento não se interrompa, tá? Então, vamos lá. Pode acontecer também, como a gente viu no item 1, o fomento indireto. O que acontece? Algumas empresas privadas e fundações, elas abrem editais, né, como o Grupo Boticário, como o Instituto Renner, o Instituto Cultural Vale, o Itaú Cultural, a Petrobras Cultural, o BNDES, a fundação do Grupo Volkswagen e mais uma tantada de empresas. O que essas empresas fazem? Ao invés dela receber os projetos autônomos cadastrados lá na Lei Rouanet, o que elas fazem? Elas abrem os editais e todo mundo que tem projeto aprovado na Lei de Incentivo Federal, ou seja, na Lei Rouanet, pode se inscrever nos editais que elas promovem. A dinâmica é a mesma. Elas vão receber todo o incentivo fiscal e você vai ter todo o trâmite da Lei Rouanet para executar. Então, cadastrar o projeto, prestar contas e tudo mais, tá? O que acontece é que, por meio desses editais, você tem uma oportunidade de cadastrar o seu projeto lá nessas empresas, né, solicitar esse patrocínio sem que seja preciso um captador de recursos, sem que seja preciso você conhecer alguém do marketing da empresa, ter um contato lá dentro da empresa para olhar com carinho o seu projeto e tudo mais. Essa modalidade é uma modalidade que tenta ser mais democrática e mais transparente, porque os editais dessas empresas têm lá os critérios, né, os projetos as ações, né, as áreas que eles pretendem patrocinar, sai a lista dos resultados, então você já tem uma resposta num determinado prazo, você não precisa mandar o projeto e ficar lá toda hora ligando, mandando e-mail, e aí, tal, marcando reunião e tudo mais. Então, fiquem atentos, se vocês quiserem participar dos editais promovidos por esses grupos empresariais,
você já cadastra o teu projeto lá na Lei Rouanet e você fica atento a esses editais. Agora, a Vale está com um edital aberto, se eu não me engano, até o dia 30. Então, é possível, se você tiver já um projeto ou já cadastrar um projeto na Lei Rouanet, é possível você cadastrar o seu projeto lá no Instituto Vale, tá? Então, é uma dinâmica de fomento direto, mas é fomento indireto, porque precisa de uma lei de incentivo, precisa de uma mediação governamental e uma seleção de uma empresa privada, tá? Então, é isso. Muita gente tem dúvida com relação a isso, mas é dessa forma que acontece. Tem empresa também que permite lei de incentivo estadual. Então, se você tem já um projeto apto para captação que está cadastrado na lei de incentivo estadual, aqui do governo do Rio de Janeiro, você pode sim participar se a modalidade da empresa permitir, tá? A gente teve um edital agora que foi o da Light e da Claro, que aceitava projetos cadastrados e aprovados na lei de incentivo estadual, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso. Então, vamos lá. A gente está falando de fomento direto, a gente está falando de edital de cultura. E o que acontece? Quem já desistiu de escrever um projeto em um edital por achar muito complexo? A lei Aldir Blanc, ela flexibilizou um pouco dos formulários de preenchimento e exigências nos editais da Lei Rouanet. Só que isso foi por causa de um auxílio emergencial, gente. Foi assim o momento boreal da lei do fomento cultural, porque normalmente os editais, de fato, eles são complexos, eles exigem uma boa preenchimento de vários anexos e tudo mais. Então, assim, muitos artistas e produtores culturais têm dificuldade de compreender as informações dos editais de cultura publicados. E muitas das vezes até deixam de participar com os seus projetos por causa dessa dificuldade. O que eu posso dizer para vocês? A gente tem medo do que é desconhecido. Então, quando você abre lá um edital que tem lá 30 páginas, 40 páginas, realmente, se não faz parte da sua dinâmica de trabalho, você vai se assustar, você vai desistir, vai achar que não é para você. Mas o que eu posso dizer para vocês? Todo edital tem uma estrutura básica para você olhar sem medo. Então, vamos lá para essa estrutura básica, para quando você bater um olho no edital, você, já sei já o que tem lá dentro, já vou procurar as informações chaves e vou colocar o meu projeto sim, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Esse combinado eu faço com os meus alunos e eles escrevem projetos e aprovam, tá? Então, vocês aqui na oficina, eu quero que vocês saiam daqui sem medo de edital. Então, vamos lá. Qual é a estrutura do padrão dos editais? Ele vem com informações preliminares no início, que é onde fala de onde vem o recurso, quem é que de onde se é do Fundo Estadual de Cultura, municipal, ou se é do recurso da Lei Aldir Blanc, ou se quem é que está promovendo esse edital, se é a Secretaria de Cultura, se é outro tipo de secretaria, se é uma fundação, se é uma empresa patrocinadora, que a gente já viu que as empresas também patrocinam editais, patrocinam projetos. Então, primeiro de tudo, informações preliminares. O que você vai ter? Quem é que está pagando essa conta? Então, preliminares, quem é que está pagando a conta? Qual é o total de recurso destinado ao projeto? E um pouco das instituições envolvidas ali, tá? Beleza.
No objetivo, o que você vai ter, vai encontrar ali no edital? No objetivo do edital, vai dizer aqui se propõe, ou seja, qual que é o objetivo? O que aquele órgão que está promovendo esse edital, que problema que ele quer resolver? Porque edital, gente, objetivo é resolver problema, tá? Aquele órgão quer o quê? Democratizar o acesso, porque aquele estado ou aquele território, a cultura não é democrática. Ele quer o quê? Fomentar ações de capacitação e formação. Por quê? Porque ele identificou que muitos profissionais precisam de capacitação e melhoria, né, das suas capacidades técnicas de trabalho. Ele quer o quê? Promover fomento para a cultura popular. Então, assim, objetivo, você já vai ver ali. Que problema que ele quer resolver? Eu já falo assim, que problema quer resolver? Quer fomentar o quê? As categorias e os eixos de fomento, que é o quê? Você já vai identificar o número de vagas, né, para aquela categoria e os valores. Então, assim, vai patrocinar 50 projetos no valor de 25 mil reais para a região metropolitana 2 do Rio. Então, você já vai ver ali, você já vai ver onde você se encontra. Então, assim, eu estou aqui na região central do Rio, ou eu estou na Baixada Fluminense, qual que é a minha região? Quantos projetos? Eu sou da área de capacitação. Tem categoria para patrocinar o meu projeto ou não tem? Eu sou da área do teatro, da dança, da música, entende? Então, nas categorias, vocês já vão ver logo de cara se esse edital é para você ou não e se ele atende às suas propostas, né? O seu objetivo, o projeto que você quer desenvolver. Depois, você vai ver as vedações. Quem pode, quem não pode, se pode pessoa física, se pode, não pode, se quem já recebeu de um edital anterior pode, não pode, se você é uma empresa privada com fins lucrativos, se pode, se não pode, se faz parte de um conselho, se faz parte de uma comissão, pronto, você já vai ver se você pode ou não. Inscrição. Aí você vai ver a documentação e como é que é o processo de cadastramento de projeto. Então, ou seja, período de inscrição, esse projeto, esse edital vai de tanto a tanto. São essas documentações. Essas documentações é fácil para mim, eu consigo. A inscrição do projeto é online? Ou tem que protocolar diretamente na secretaria? Como é que é? Então, você já vai saber ali como é que é para fazer a inscrição. Depois, o edital ele apresenta as etapas de avaliação, que eu digo que é o caminho das pedras do seu projeto, que é onde ele apresenta como ele vai selecionar os critérios de avaliação. Então, assim, se for projetos que inclui acessibilidade, ganha mais 5 pontos. Se for projeto que tem um cunho social, mais não sei quantos pontos. Se for um projeto de cultura popular, ou que vai democratizar, ou tá coeso e tudo mais. Aí, essa é a Bíblia que a gente vai ver amanhã, lá da pontuação que você precisa para ter aquele projeto nas cabeças e aprovar. Depois disso, você vai ver os critérios de avaliação, que está lá definido, a pontuação e tudo mais. Como é que se dá o processo de formalização, se é um termo de fomento, se é um termo de compromisso, se você precisa apresentar documentação depois, e outros assuntos, né? Contrapartidas obrigatórias, ou seja, além do teu projeto que você vai executar, o que mais você precisa apresentar como obrigatório, né? Depois ele apresenta a prestação de contas. Qual que é a prestação de contas? Você tem que apresentar lá os 3 orçamentos, você tem que apresentar já as notas fiscais de todo mundo, aceita recibo, aceita só um relatório.
Aí está tudo lá da prestação de contas. Depois, o edital normalmente apresenta um cronograma que tem todas as datas, data de inscrição, data de avaliação, data que vai divulgar, data para recurso e tudo mais. E apresenta os anexos que você precisa preencher, tá? Então, isso aqui é um panorama, né, da estrutura dos editais para você não ter mais medo do edital, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, são essas as informações que todos os editais de cultura padrão apresenta. Então, quando você vê um edital lá com 40, 50 páginas, você já vai saber exatamente o que tem ali na estrutura, você já vai poder ir direto já para as informações que você precisa, que é a leitura dinâmica que eu faço com os editais e aconselho todo mundo. Por exemplo, eu trabalho escrevendo projetos para clientes, instituições, né? Então, quando um cliente me liga, Silvia, tem um projeto, tem um edital tal que está aberto. Gente, eu vou sentar e vou ler linha por linha daquele edital? Não, né? Eu já consigo já identificar logo de cara se aquele projeto, se aquele edital está de acordo com o perfil daquele cliente ou daquele artista ou de um projeto meu que eu queira colocar. Então, eu sempre executo uma leitura dinâmica em 5 passos, que eu acho que vocês poderiam adotar também. Primeira coisa, o que eu faço? Verifico o prazo de inscrição. É a primeira coisa que eu olho. Se que é o que vai dizer para mim se é possível eu mandar o edital ou não, um projeto ou não, ou se é possível já definir se eu vou escrever um projeto para esse edital ou não. Outra coisa, a segunda coisa que eu identifico é quem pode se inscrever. Então, alguns editais não permite pessoa física, não permite pessoa jurídica com fins lucrativos e tudo mais. Então, é importante você confirmar essas informações logo no início, para ver se está no perfil do seu cliente ou até no seu perfil para você escrever o seu projeto. Então, eu já identifico quem pode escrever lá no edital. Outra coisa que eu identifico é as categorias de apoio. Vejo lá quantas vagas, quantos projetos, né, vão ser contemplados, os segmentos culturais, se está de acordo com os projetos que o meu cliente tem, ou o projeto que ele tem em mente, ou os meus projetos. A quarta coisa, eu identifico os campos de preenchimento de inscrição e os anexos. Para quê? Para eu verificar a complexidade do edital. Se ele é simples, se ele não é, se eu vou ter alguma dificuldade, se eu vou ter que demandar mais tempo trabalhando nesse projeto. Isso interfere em tudo, gente, no orçamento que você vai dar para o seu cliente, no tempo na tua agenda que você vai destinar a esse projeto, se é um projeto novo ou se você vai adaptar um projeto já existente e tudo mais. Então, eu já identifico ali os campos de preenchimento. E a última coisa que eu vejo é a documentação solicitada, que é as exigências logo de cara que eles fazem. Se já precisa das certidões logo de cara, no momento da inscrição, ou só quando o projeto é contemplado, né, na hora da formalização do termo de fomento. Então, eu já vejo, porque se tem certidão vencida, já tem que tirar. Então, já verifico ali, logo de cara, mais ou menos o que vai demandar de tempo para providenciar a documentação. Então, gente, para o fomento direto, que é o que a gente está vendo agora, essa é a leitura que eu faço dos editais, porque o edital é a porta de entrada do recurso para a execução do seu projeto nessa modalidade de fomento direto. Por quê? Você aprovou seu projeto, foi selecionado, pronto, o dinheiro vai cair na conta. Você não precisa ir com o seu projeto, entendeu? Bater na porta das empresas, convencer o empresário a patrocinar o seu projeto, porque no fomento direto aprovou o projeto, foi selecionado, pronto, você vai ter o recurso para você executar, tá certo? Então,
essa é a modalidade de fomento direto. E onde eu pesquiso os editais que estão abertos? Eu vou muito no Prozas, prozas.com.br/editais. Ali eu já vejo já os editais que estão abertos, inclusive aqui, ó, da Vale, que está aberta até o dia 30. Só que o projeto tem que estar cadastrado na Lei Rouanet, né? Então, é importante você estar sempre olhando Prozas, o que tem ali, seguir alguns perfis no Instagram de editais de cultura, grupos no Facebook. É importante você estar sempre ali atento aos editais que estão sendo lançados, tá? E a gente vai para a nossa terceira modalidade de fomento e apoio, né, da captação de recursos a projetos culturais, que são os fundos públicos e órgãos do judiciário. Vocês sabiam que o Ministério Público também executa patrocínio direto a projetos que geram benefícios sociais à população da localidade de atuação do órgão? Eu, como gestora, como diretora de cultura do município de Juína, eu já captei muito recurso do Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, patrocinando projetos de incentivo à leitura. Então, a galera da biblioteca, que eu sei que tem um monte de gente aqui do curso de bibliotecas, o Ministério Público é um potencial patrocinador. Então, eles patrocinam, sim, projetos socioculturais. Então, o principal é você procurar a comarca da sua região ou do seu estado e você verificar. Normalmente, eles têm uma portaria ou um edital, já tem uma plataforma própria para você cadastrar projetos. Então, é possível você conseguir patrocínio cultural por meio do Ministério Público e Ministério do Trabalho, tá? Os órgãos do Judiciário. E tem também os fundos, tem alguns editais que são abertos, né? Para patrocínio de projetos que têm a ver com o Fundo da Criança e Adolescência, o Fundo do Idoso. Então, são os fundos específicos, né? Os fundos públicos. Outra modalidade são os convênios firmados com órgãos públicos. Muitas secretarias de cultura, órgãos, prefeituras, governo do estado, promovem chamamentos para formalização de convênios, ou seja, para uma formalização ali com o terceiro setor, para que sejam desenvolvidas ações em parcerias para fomentar as atividades culturais, atividades voltadas ao patrimônio cultural e tudo mais. Então, é interessante você ficar atento aos convênios, aos editais, ligar para a secretaria e perguntar se tem algum convênio, como é que pode fazer um convênio com o órgão. Normalmente são para execução de serviços, né, e específicos, por isso que eles lançam chamamento e editais. Então, você pode, sim, ter um apoio financeiro para executar o seu projeto cultural, a sua atividade cultural, por meio de um convênio. E tem também as emendas parlamentares. Alguém já captou recurso com emenda parlamentar? Um exemplo, o nosso curso de Gestão Pública da Cultura no Mato Grosso, ele é executado por meio de uma emenda parlamentar também. Então, as emendas parlamentares, elas representam também um orçamento bacana, né, destinado para a execução de projetos. Aí, o que é importante? Emendas parlamentares são recursos do orçamento público legalmente indicados pelos membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas Estaduais para finalidades públicas, geralmente relacionada ao interesse temático eleitoral de cada parlamentar. Então, é importante você procurar parlamentares que estão alinhados às ações que você desenvolve, né? Que já defende a cultura, já defende as ações que você promove. Ele tem uma afinidade
com a área que você desenvolve para você ir lá pedir esse tipo de apoio, tá? Então, continuando. 6, financiamento coletivo. Alguém já captou recurso em financiamento coletivo? Se você já captou, me fala aí nos comentários também como é que foi a sua experiência. Eu já acompanhei alguns projetos de alguns artistas que captaram e tiveram sucesso. O que acontece? O financiamento coletivo, né, o crowdfunding, é quando várias pessoas se identificam com um projeto ou um sonho e resolvem apoiá-lo financeiramente para que ele se realize. Baseado na economia colaborativa, tem a premissa de que juntos todos podem conquistar os seus objetivos. Cada site de financiamento tem o seu perfil de campanha com diferentes cobranças e taxas para você cadastrar o seu projeto. Normalmente, os sites desenvolvem 3 tipos de campanha mais comuns. Eu acho que muita gente aqui não sabe os tipos de campanha que você pode colocar lá. Então, vamos lá. Campanha tudo ou nada. Significa que se você não conseguir bater a meta solicitada na sua campanha até o término do período, o site devolverá todo o dinheiro arrecadado até aquele momento aos doadores e você não receberá nada. Ou seja, você quer desenvolver um projeto, por exemplo, de um videoclipe, ou da gravação de um CD, ou da publicação de um livro, por exemplo, e você vai gastar ali, o orçamento do seu projeto é 100 mil reais, ou menos, vamos colocar, você só precisa de 10 mil reais, você só quer pagar as tiragens. Então, o que acontece? No tudo ou nada, você vai definir um período ali. Então, você vai colocar ali 2 meses para você captar esse recurso, por exemplo, você define o período, tá? Para bater a sua meta de 10 mil reais. Se dentro desse período você não conseguir esses 10 mil reais, o site automaticamente devolve para todos aqueles que já apoiaram o seu projeto no momento ali que estava disponível para captar esse recurso. E você não recebe nada. Tudo ou nada é isso. Se você cadastrar na modalidade uma campanha no estilo Flex, você recebe apenas o valor que arrecadou, batendo a meta ou não. Então, assim, se a sua meta é 10 mil e você conseguiu na sua campanha 6 mil reais, tranquilo, você vai receber esses 6 mil reais. Tá? Não vai ser devolvido automaticamente. E outra coisa é a modalidade recorrente, que é se o seu projeto ele é um projeto contínuo, permite você receber doações contínuas durante toda a realização da sua ação. Normalmente, instituições sociais, socioculturais colocam nessa modalidade para ter uma forma de recebimento de doações ao longo de toda a execução ali das atividades, tá? É exigido um pouco mais de documento, de comprovação e tudo mais, mas são essas 3, até o momento pesquisado, quando eu elaborei esse documento, que são executadas, tá? E quais são as principais plataformas que financiam projetos, né, de forma em campanhas coletivas? É o site Benfeitoria, que também recebe projetos culturais e tem várias modalidades ali, tudo ou nada, flex, recorrente. O Catarse, que também permite campanhas na modalidade tudo ou nada, flex, recorrente, cobra uma taxa de 13% do total da arrecadação, que é descontada após o encerramento da campanha, tá? Tem o site Evoe, que também permite campanha na modalidade tudo ou nada, flex e recorrente, e ele cobra uma taxa de 12%. E é descontado também ao final do encerramento da campanha. E tem a Vaquinha, que permite campanhas na modalidade também tudo ou nada, flex e recorrente,
O site cobra uma taxa de 6,4% da arrecadação, que é descontada no final da sua campanha, e ele cobra também 50 centavos por doação que você receber. E o perfil das campanhas, na sua maioria, é voltada para ajuda solidária de caráter de urgência. Por que tem essas modalidades, né? Tudo ou nada, flex e tal? Porque alguns doadores se sentem mais confortáveis em doar para projetos que de fato vai alcançar a meta, porque é a certeza de que aquele projeto vai ser executado. Então, o tudo ou nada, ele é uma segurança financeira, de fato, que aquele projeto vai ser executado integralmente, já que você está doando, né, para aquele projeto. Quem tem, prestem muita atenção agora, quem tem projeto aprovado na Lei Rouanet pode sim colocar o projeto em uma das campanhas coletivas, porém tem uma série de critérios que você precisa atender, tá? Que muda o tempo todo, mas é importante você, se você colocar, dar uma olhada na instrução normativa vigente para ver quais são as regras para você colocar o seu projeto também lá em um desses sites de campanha de financiamento coletivo, tá? Então, continuando. Sétimo, né, que é o número 7 do panorama dos fomentos, que é apoios diretos, doações a projetos e ações comunitárias. É uma outra modalidade que a gente executa muito, principalmente quem trabalha com projeto sociocultural, projetos sociais, que é pedir aquele apoio no comércio local, é você mobilizar os amigos para em uma ação específica. Então, vamos lá. Apoio direto a projetos acontece quando a empresa destina recurso financeiro próprio, produto ou serviço que contribuirão para a realização do projeto cultural com ou sem contrapartida de marketing, ou seja, com inclusão ou não da logomarca da empresa nas peças de divulgação da ação do projeto. No caso de apoio em forma de produto ou serviço, é caracterizado como permuta. Os apoios não são a principal fonte de recurso de um projeto. Eles ajudam com pequenas demandas do projeto, mas não atuam com maior grau de notabilidade. A empresa que destina o volume financeiro essencial para a execução do projeto é quem deve ser considerada a patrocinadora do projeto. Eu coloquei isso aqui porque muita gente confunde e acaba se queimando com apoiadores e patrocinadores porque coloca todo mundo numa mesma hierarquia. Não. Por que é importante você identificar lá o que é apoio, o que é patrocínio? Justamente para você dar a César o que é de César. Então, se a empresa destinou um recurso maior para o seu projeto, essencial, ela é a patrocinadora. E ela tem uma exigência ali de contrapartida de marketing, né? Se você recebe uma doação, doação não tem contrapartida de marketing. Apoio, você pode receber tanto em recurso financeiro, produto ou serviço. E a contrapartida de marketing você define ali na negociação com o seu apoiador, tá? Então, na Lei Rouanet, algumas leis de incentivo já definem o que é doação, o que é apoio, o que é patrocínio. E os editais, os órgãos de cultura, eles acabam considerando essa definição para as suas execuções, né, e as suas exigências. Então, vamos lá. Doação é transferência definitiva e irreversível de numerário ou bens em favor de um projeto cultural sem contrapartida promocional. Então, se você receber uma doação, você não tem que colocar a logomarca daquela pessoa,
ou daquela empresa, lembrando que você pode receber pessoa física, né? Apoio de pessoa física. Então, se a doação não tem, se você evidenciar com contrapartida de marketing, você vai estar infringindo essa normativa, tá? Doação não tem agradecimento em microfone, não tem vídeo institucional e não tem logomarca e nem citação nas peças de divulgação, tá? Apoio. Apoio é transferência definitiva e irreversível com numerário, produto ou serviço em menor expressividade econômica, em favor de um projeto cultural com ou sem contrapartida de marketing. O apoio, ele depende da negociação que você faz ali com aquele apoiador. Então, você já vai demonstrar ali onde vai aparecer a logomarca dele, se ele quer ou não fazer parte, ser evidenciado naquele evento, né? Por exemplo, teve alguns eventos polêmicos que aconteceram, principalmente no período da Copa, não sei se vocês lembram disso, alguns patrocinadores e alguns eventos executados no momento da pandemia preferiram apoiar os projetos nos bastidores. Vocês lembram que quando voltaram os jogos de futebol, alguns apoiadores que injetaram dinheiro optaram por não evidenciar a marca, porque era um momento muito delicado e não queria a sua imagem associada àquele evento que aglomerou pessoas? Então, isso é negociável também, tá? O apoio, o patrocínio de visibilidade. Então, isso você pode definir ali com o seu apoiador. O patrocínio ocorre quando uma empresa ajuda a financiar, por meio de recurso próprio ou lei de incentivo, um evento ou uma entidade não lucrativa, e oferece apoio em troca de propaganda ou outro benefício. Outro benefício são as contrapartidas que você pode executar no teu projeto. Então, não apenas ali a logomarca, mas você pode permitir que o patrocinador coloque um stand no seu evento, você pode desenvolver uma ação específica junto com ele. Então, assim, depende da negociação e do que vai ser permitido no seu projeto, tá? Ambas as partes envolvidas saem beneficiadas com o patrocínio. A empresa que promove o evento recebe valores monetários para poder atuar, e a empresa que patrocina que recebe a publicidade e a notoriedade, como a gente já conversou no início, que dependendo da modalidade, a empresa recebe 100% do que ela investiu no seu projeto. Então, a gente só vê vantagem, só tem vantagem, gente. Vamos correr atrás desses patrocínios, sensibilizar essas empresas para que vocês possam executar os projetos e todo mundo trabalhar. Outra ação de fomento, captação de recurso, são as ações comunitárias, né? Quem nunca, gente? Quem nunca fez uma campanha de doação, né, por recursos ou produtos para executar um projeto? Quem nunca fez uma rifa para potencializar uma ação? Quem nunca inseriu ali produtos no projeto, né, para venda? Ou seja, tem a camiseta daquele artista, uma caneca, ou outros daquele livro, o marcador de página, itens personalizados da instituição ou do projeto para que você possa vender e captar recursos ali para fomentar mais ainda o seu projeto. Livro de ouro, que é aquele livro que você passa com doação, né, dos parceiros ali, os apoiadores, realização de bazar, venda de produtos alimentícios com valor agregado, pasteladas, pizzas, salgadinhos e outros, bingo, jantares e outros eventos que você realiza focado ali no levantamento de recursos para potencializar as ações de uma instituição
ou de um projeto específico. Então, gente, fechamos o panorama da captação de recursos e dos mecanismos de fomento, e agora a gente vai conversar sobre a captação de recurso e elaboração de projetos como profissão. Como é que você pode ganhar dinheiro atuando na área da captação e elaboração de projetos, tá? Então vamos lá. O que é o captador de recursos? O captador de recursos é um profissional responsável por garantir a sustentabilidade das ações das organizações, né? O captador atua no levantamento de recurso de patrocínio para a realização de projetos aprovados em leis de incentivo. Ele atua também na elaboração e no cadastro de projetos em editais, emendas parlamentares e outros, tá? Essa é a função do profissional captador. O profissional captador, ele tem um CNAE específico no CNPJ, né? Que é esses CNAEs que estão aqui em tela, que é o Serviço de Levantamento de Fundo sob contrato, tem código, e atividades de intermediações e agenciamento de serviços e negócios em geral. Então, se você aprova um projeto na Lei Rouanet ou na Lei de Incentivo Estadual, e você tem uma rúbrica orçamentária para o captador, a pessoa que você contratar, ela tem que te dar uma nota fiscal com esse CNAE específico referente à captação de recursos, tá? Não dá para você contratar qualquer pessoa como captador e pagar essa pessoa, tá? Depende, você tem que olhar aí no seu estado, se você não está no Rio, né? Quais são as exigências para um profissional que atua na área da captação de recursos, que vai ir a campo negociar com as empresas o patrocínio do seu projeto, o que de fato ele precisa ter de exigência para que ele possa realmente receber o valor acordado no item orçamentário do seu projeto, tá? Então vamos lá. Hoje, né, no Brasil, existe uma escassez enorme de profissionais com atuação na área de elaboração de projetos para editais e leis de incentivo e formalização de patrocínios. Quando a gente tem uma escassez, a gente tem também uma oportunidade. Então, gente, a especialização em captação de recursos e elaboração de projetos pode sim ser uma oportunidade para que vocês possam atuar profissionalmente nessa área, aprovando projetos, atuando nessa área de lei de incentivo à cultura. Então, vamos lá. Como é que você pode atuar na área profissionalmente no campo da captação de recursos e elaboração de projetos? Vou apresentar aqui algumas possibilidades. Então, vamos lá. Você pode trabalhar vinculado a uma instituição ou produtora, recebendo um salário fixo ou temporário, né, por algum determinado tempo. E esses valores, eles variam de 1.850 mensal a 3.750 mês. E o que você vai fazer nessa função? Você vai elaborar projetos para inscrição em editais e leis de incentivo para essa instituição ou essa produtora. Você vai captar recursos, ou seja, vai buscar apoio, vai buscar permuta, vai buscar doação, patrocínio, identificar oportunidades de entradas financeiras para a instituição e etc. Você vai acompanhar projetos inscritos nas plataformas de fomento e você pode também produzir relatórios dos resultados do projeto. Normalmente, são essas as funções que
uma pessoa que é contratada para atuar na área de captação de recursos e elaboração de projetos, que está vinculada a uma instituição desenvolve, e é mais ou menos esse salário que é previsto, tá? Então, a instituição vai e paga o seu salário, independente de você aprovar projeto ou não, você está ali para isso. Outra coisa, você pode trabalhar como captador de recursos. A Lei de Incentivo Estadual e a Lei Rouanet permite que o captador receba até 10% do valor total do projeto captado via patrocínio, não ultrapassando R$100 mil. Então, assim, se você tem um projeto, por exemplo, na Lei Rouanet, que é o teto lá da pessoa física, que é 500 mil, e você é um captador e você conseguiu esse patrocínio, né, esses 500 mil para executar esse projeto, então 10% desse valor você vai poder sim receber pelo seu trabalho de captador de recursos. E qual que é a função? Você vai elaborar a proposta, né, aos possíveis patrocinadores como evidência. Então, assim, o projeto já vai estar aprovado, você foi contratado para captar o recurso. Então, você vai pegar aquele formulário preto e branco lá da lei de incentivo e você vai fazer um projeto visual mais atrativo, vai evidenciar mais as contrapartidas e o alcance de público. Você vai transformar esse projeto num projeto marketing para você convencer ali as empresas patrocinadoras, tá? E realizar, você vai também marcar reuniões, realizar reuniões, contatos com essas empresas, né, os seus futuros patrocinadores, e você vai fechar o patrocínio. Então, o que você conseguir, você vai, de patrocínio, você vai ganhar 10% em cima do valor que você captou, tá? Só que o projeto precisa vir para sua mão já aprovado, tá? A não ser que você faça uma parceria ali com a instituição, você mesmo cadastra o projeto, aprova, acompanha e depois vai a campo captar recurso, né? Normalmente quem faz isso é o próprio proponente, né? Que acumula todas essas funções. Mas você pode sim contratar um captador de recursos e ele tem esse percentual permitido para receber. Outra modalidade que você pode, por exemplo, Silvia, olha, eu não quero atuar na captação, recebendo 10%, eu quero trabalhar com a elaboração de projetos, só. Não quero me vincular a uma empresa de maneira autônoma. Então, como é que eu posso ganhar dinheiro elaborando e cadastrando projeto para artistas e instituições? Se for para editais no fomento direto, o que você pode fazer? Que é quando o proponente recebe, né, depois que aprova o projeto, leis de incentivo são outros valores, mas a gente vai conversar um pouco mais. Então, vamos lá. Vamos traçar um cenário aqui para editais de fomento. A Secretaria da Economia Criativa, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado está, por exemplo, com um edital aberto. Ou a Prefeitura do Rio, por exemplo, foca. Aí alguém te procurou para escrever um projeto. Como é que você pode executar? Você pode fazer uma parceria e prever ganhos após a aprovação do projeto, porém, você precisa ter uma função no projeto para você poder receber, e desenvolvendo uma função no projeto. Então, você coloca lá um valor que pode variar de 2% até 8% do total da premiação do projeto, mas isso tem que estar lá previsto como uma função a ser executada no projeto. Você não pode pagar ações anteriores do projeto. Você pode também ter ganhos antes da aprovação, que é normalmente o que eu executo. Então, assim, quanto eu dou um orçamento para o cliente, de quanto eu cobro para elaborar um projeto,
e ele, com o seu recurso próprio da sua instituição, me paga para eu elaborar o projeto e colocar nesse edital. Então, você pode estipular um valor fixo, que varia de R$ 500 a R$ 3.000 por projeto, dependendo da complexidade do projeto. Ou você pode também definir ali um percentual no valor do projeto. Então, assim, o cliente te contratou para você escrever o projeto dele, o que você faz? Você faz um cálculo em cima do percentual daquela premiação. Aí você dá o valor, o orçamento, ele te paga, você escreve o projeto, acompanha o projeto e escreve o projeto desse cliente, tá? Outra coisa é que você pode ter ganhos antes da inscrição do projeto e depois, após a aprovação. Então, você cobra um valor mínimo ali para a elaboração do projeto e o cadastro do projeto no edital. Esse cliente te paga com esse valor mínimo que você estabeleceu e o edital, o projeto sendo aprovado, você também tem uma previsão no orçamento, né, desse projeto, você tendo uma função específica ali no projeto, tá? Aí, qual que é a função desse serviço de elaboração de projeto para editais? O que você vai fazer? Você vai elaborar o projeto do cliente, então vai fazer o quê? Vai sentar com ele, vai entender a ideia dele, o que ele quer, a equipe que ele vai ter para executar o projeto, como vai ser o período e tudo mais. Você vai preencher as planilhas e os anexos obrigatórios do projeto. Você vai separar e providenciar a documentação exigida. Você vai cadastrar o projeto na plataforma de incentivo ou, né, na plataforma ali de fomento. E você vai também acompanhar a tramitação do projeto, né? Cadastrou o projeto, tchau, beijo e vou embora. Não, você vai acompanhar. Então, o dia que sair o resultado da habilitação dos projetos, você vai lá ver se o projeto que você cadastrou foi habilitado. Se não, você precisa, em alguns casos, desenvolver um recurso. O recurso também é de sua responsabilidade. Então, você vai lá, se faltou alguma documentação, ele foi inabilitado por causa disso, então você vai lá, faz o recurso, a justificativa e coloca lá. Você vai acompanhar esse projeto até sair o resultado de que ele foi aprovado e selecionado. Depois disso, é serviços adicionais que você vai negociar com o seu cliente. Então, se ele quiser que você formalize o termo, se ele quer que você envie a documentação complementar, se ele quer que faça uma readequação de prazo ou uma readequação da planilha orçamentária, tudo isso é serviço adicional que você pode cobrar, tá? Então, é esse mais ou menos os valores e como você pode trabalhar elaborando projetos para editais. Lembra que eu falei que a gente tem uma escassez gigantesca em profissionais que aprovam projetos, que escrevem bons projetos, que estão disponíveis, né, para elaborar projetos para instituições. Existe uma escassez muito grande. Se Rio, São Paulo já tem essa escassez, imagina em outros locais, e eu posso dizer isso com toda a certeza, porque eu trabalhei no Mato Grosso e a gente identificou também um reflexo muito mais agravante em profissionais aptos para desenvolver projetos e captar recursos nesses locais. Então, é uma oportunidade, tá, gente? Então, eu finalizo o meu conteúdo. Esse é o e-mail da oficina. O Zap, que é o meu Zap, você pode entrar em contato comigo se você tiver alguma dúvida. E o meu Instagram, que é o silvia.procult,
que é possível você também entrar em contato comigo, seguir, ficar atento aos projetos que aparecem. Então, alguns dos cursos são gratuitos e é para o Brasil inteiro, projetos que já estão patrocinados por algum órgão, né? Então, é possível participar de cursos. A gente desenvolveu um agora em Rondônia, para o estado de Rondônia, mas que também foi permitido a participação de pessoas de outros estados. Foi um curso com 10 aulas, carga horária de 20 horas, material complementar. Então, todos os mecanismos que eu apresentei aqui, lá, cada mecanismo tinha uma aula. Então, quem foi meu aluno em Rondônia, comenta aí para a galera ver como é que foi esse curso. Então, assim, acompanha nas redes sociais, no Instagram, que vira e mexe eu publico alguma coisa lá. Então, gente, esse foi o conteúdo da nossa oficina de hoje. Espero ter ajudado vocês nesse processo. Que vocês tenham uma visão mais estratégica nesse campo da captação de recursos e elaboração de projetos, que vocês possam se aperfeiçoar cada vez mais nessa área. Esse conteúdo eu vou colocar o link, né, para que vocês possam ter acesso na descrição do vídeo. Até amanhã, se você voltar, já vai estar aqui no YouTube. Faz a inscrição também. Esse canal aqui tem muitos vídeos, só que a maioria está em não listados, não está aberto ao público, porque é onde a gente disponibiliza o conteúdo dos cursos que a gente desenvolve nos projetos, né? Então, eu agradeço. Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho nos comentários para ver se tem alguma dúvida, para a gente aproveitar esse tempinho agora para eu tirar dúvidas aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, estou vendo um monte de gente dando boa noite, colocando nome. Vocês são incríveis. Vamos lá, Silvia Trindade. É possível conseguir esses recursos para escola pública estadual? Silvia, é possível você cadastrar projetos, sim, em editais. Órgão público não pode captar recurso na Lei Rouanet, tá? Mas pode pessoa física. Você pode cadastrar como pessoa física e executar um projeto em parceria com essas instituições, tá? Então, não é algo impossível, não. Josiane, onde estão essas empresas? O MJ Barba também perguntou, tem uma lista com essas empresas, né? Dessas empresas, eu acredito que vocês estejam falando da Lei Rouanet, porque da Lei de Incentivo do Estado, no site do governo, tem uma lista com as empresas, né, que autorizaram a divulgação dos seus contatos e tudo mais. Então, porém, se a empresa tem esse recolhimento do imposto do ICMS, você pode sim fazer uma proposta para ela para patrocinar o seu projeto. No caso da Lei Rouanet, não tem essa lista. Alguns cursos fechados fizeram esse levantamento e disponibiliza para os seus alunos. Como eu falei, eu fiz um curso pago, que não foi barato, foi mais de R$1.000 e disponibilizava uma lista também. Foi um curso só sobre Lei Rouanet. E tinha uma lista das empresas que executaram. Você pode também acompanhar lá no Salic Web as empresas que patrocinaram os últimos projetos. Então, ali você já consegue ter um parâmetro de qual empresa normalmente patrocina, tá? O MJarba também comentou, né? A falta de conhecimento da lei. Realmente, muita gente não tem conhecimento de como funciona a Lei Rouanet, as leis de incentivo como um todo, né? E acaba repercutindo comentários que não é a realidade da lei, comentários pejorativos que só dificulta o nosso trabalho, só dificulta a gente conseguir mais apoio com as empresas e tudo mais.
Jana, estava com saudade desse conteúdo. Então, hoje você teve, Jana. O que faz uma empresa apta a patrocinar? Como fico sabendo se a minha cidade tem alguma empresa apta? Helena, a patrocinar pela lei de incentivo do seu estado, você precisa verificar as empresas que atuam com o recolhimento do ICMS. Isso você pode fazer um levantamento na internet básico. Para a empresa da Lei Rouanet, que tem que ter a modalidade contábil em lucro real, isso exige um pouco mais de pesquisa, tá? Normalmente são as empresas de grande a médio porte, de médio a grande porte. Então, empresas que você identifica grandes, Renner, Boticário, Coca-Cola, Vale, várias empresas de grande porte, elas executam essa modalidade de lucro real, mas também nada impede de você ligar para a empresa, perguntar, falar com o setor de marketing, se eles patrocinam projetos em Lei Rouanet e tudo mais, tá? Então, respondi aí a sua pergunta. O que dizer com lucro real? Lucro real é a modalidade da contábil da empresa. Algumas empresas trabalham com lucro presumido, outras trabalham com lucro real, que é o lucro real que ela executa, né? A modalidade contábil. Então, somente essas empresas podem patrocinar os projetos aprovados na Lei Rouanet, tá? O que acontece? Normalmente são as empresas de médio e grande porte. Na plataforma Salic Web, e também lá na plataforma da Lei de Incentivo Federal, é possível você já verificar as empresas que patrocinam na Lei Rouanet. Então, tem o Itaú, os bancos, todos os bancos. Então, cooperativas de crédito executam lucro real. Então, é possível você já perguntar. E essas empresas têm setores específicos de marketing. Então, você consegue ligar, você consegue mandar um e-mail específico, você consegue tirar dúvida, tá? Obrigada, Lucimar. Raquel também, muito obrigada. A Lei Aldir Blanc manteve os projetos sociais em nossa biblioteca. Gente, a Lei Aldir Blanc foi o maior fluxo de fomento cultural do nosso país. Nunca antes foi executado algo do tipo. A Nilde deu uma dica para melhorar a transmissão, né? Realmente o YouTube, dependendo da sua internet, ele cai um pouco ali. Quanta informação, Anilde, muita informação. Tentei compilar aqui um pouco do que a gente executa em muitas aulas, por causa do perfil do edital, né? Então, vamos lá. Se tiver uma doação de livros para sorteios, não pode ser divulgado de quem fez a doação? Então, depende. Essa doação que você recebeu é de um projeto que está aprovado em uma lei de incentivo? Se for uma lei de incentivo, você não pode dar visibilidade a essa pessoa que doou. Porém, se não tem essa prerrogativa, né, do projeto estar vinculado a alguma lei de incentivo, você pode sim divulgar que você recebeu uma doação e tudo mais, tá? Ivani Cardoso da Lavalle, maravilhosa. Saudade, Ivani. Obrigada. Paula, fato escasso mesmo, e é por isso que quero me qualificar. Ela está falando dos profissionais que atuam na área de captação de recursos. Gente, é muito escasso mesmo, tá? Dalva, querida, parabéns, Silvia, muito boas informações, obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Etelvina, se tem lista de presença. Não, como foi uma live aberta, não tem lista de presença e também não vai ter certificado, tá, gente? O certificado a gente dá para as oficinas que têm uma carga horária maior, que tem também
um recurso de projeto maior, para que a gente possa ter equipe, né, para acompanhar, para dar suporte, para providenciar e enviar os certificados e tudo mais. Quando vai ter outros cursos, será gratuito? Normalmente, a gente desenvolve os cursos, né, de captação, eles são gratuitos porque eles já recebem apoio, porque são projetos aprovados em editais. Não sei quando vai ser, a gente fica atento, né, aos editais, cadastramos já esse projeto, né, do curso de captação em alguns editais, vamos ver o resultado. Se for aprovado, vocês já vão ter já no meio do ano, para o final do ano, já uma divulgação de alguns cursos que a gente vai desenvolver de captação e elaboração de projetos mais longos e que são ofertados de maneira gratuita, tá? Muito obrigada pelo conteúdo. Vou seguir. Muito obrigada, Silvia Trindade, Valéria. Muito obrigada, gente. Então, como não tem mais nenhuma dúvida aqui, perguntas, eu vou encerrar a nossa live de hoje, nossa oficina, com a carga horária acordada, né, num projeto que foi 1h30, 2 horas. Se preparem que amanhã a gente vai fazer uma conversa muito séria e muito bacana sobre elaboração de projetos, cadastro em editais, sobre o caminho das pedras da aprovação do projeto no edital, tá? Então, até amanhã. Fiquem com Deus e vamos seguindo, gente. Vamos se especializando, vamos trabalhando, vamos mexer esse doce para a gente movimentar o setor cultural. Encerro com um agradecimento especial à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e também ao edital Cultura Presente nas Redes 2, que possibilitou a realização dessa oficina, tá? Então, muito obrigada, gente. Até amanhã.